Fala galera, aqui tá falando Wesley, tá? Professor de Química de vocês, beleza? Vamos bater um papo hoje sobre distribuição eletrônica, tá bom? Então, pra gente começar a falar sobre distribuição eletrônica, nós temos que relembrar lá o modelo atômico de Bohr, tá? Mais especificamente o modelo de Bohr-Rutherford, beleza? Então, o modelo de Bohr-Rutherford falava o seguinte, que eu tinha ali um núcleo em que eu tinha carga positiva e eu tinha também a eletrosfera, onde eu tinha a minha carga negativa, que é os elétrons circulando ali em volta, né? Só que esses elétrons circulando ali, eles não circulam de qualquer jeito. Como a gente falou lá, é um modelo quântico, galera. Se é quântico, você tem que quantizar as coisas, não tem jeito, tá? O que significa ser esse modelo quântico? Que as órbitas são quantizadas. Então, cada elétron ele tem uma órbita específica para ficar, e nessa órbita ele descreve uma trajetória, tá bom? Então, como é que vai funcionar isso aí? Os números quânticos, eles são 4, tá? Nível, subnível, magnético e spin. 4 números quânticos. Vou até colocar aqui, ó, um sublinhado para vocês entenderem, ó. São esses 4 números quânticos aqui. Nível, subnível, magnético e spin, tá bom? Então, olha só, o nível, ele indica a camada onde o elétron orbita, tá bom? Então esse elétron pode orbitar a camada 1, camada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer um desenho para a gente entender isso aí, né? Bom, tá aqui o meu núcleo do meu átomo, né? E eu tenho aqui várias órbitas, né? O elétron ele fica girando aqui em volta, né? Girando aqui em volta. Aí eu tenho aqui o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só faltou um aqui, né? O 7. O elétron pode estar em qualquer uma dessas camadas aí, dessas 7 camadas. O professor pode ter uma 8ª camada? Pode. Os elementos mais novos, como o elemento 119, por exemplo, ele tem até 8 camadas, tá? Não especificamente 119, mas pode existir elementos que tenham até 8 camadas, beleza? Essas camadas são totalmente preenchidas. Como é que a gente faz esse preenchimento? Bom, a gente vai precisar dos outros números quânticos para fazer isso aí, tá? O meu subnível, galera, ele vai indicar a forma como o elétron orbita, beleza? Ele orbita aqui, ó, no caso do S, uma forma circular. Professor, o que é esse tal desse S? Esse S é uma letra para indicar como ele está orbitando ali o meu núcleo, né? O meu núcleo. Ele está orbitando na forma de uma esfera, então a gente diz que é um S, tá? Esse S aqui, ó, a gente diz que é um quadrado. Esse quadrado aqui a gente diz que é um orbital, tá? Um orbital. Então, o subnível S você tem um orbital. Então a gente escreve isso aqui. Um orbital. Nesse orbital a gente pode ter quantos elétrons aqui dentro? Cada orbital você só pode botar 2 elétrons. Se eu tenho só um quadrado e a gente chamou esse quadrado de orbital, então só posso botar 2 elétrons aqui dentro. 2 elétrons, tá bom? 2 elétrons, tá? A gente já vai ver como é que a gente bota esses elétrons aí dentro, beleza? Ó, o subnível P, por exemplo, o P parece essa hélice de ventilador aqui, né? Então, cada uma dessas hélices aqui, ó, aqui, 2 elétrons, aqui, 2 elétrons, aqui, 2 elétrons. Eles ficam orbitando ali em volta dessa hélice de ventilador, de 3 formas, né? Aqui um círculo, aqui outro círculo, aqui outro círculo. E cada um desses círculos a gente viu que é um orbital, tá? Então aqui, por exemplo, para o subnível P, nós temos 3 orbitais, né? 3 orbitais. 3 orbitais, não é isso? E o que a gente tem ali? A gente tem também que cada orbital eu consigo botar 2 elétrons. Então ali eu posso botar até um máximo de 6 elétrons, tá bom? Orbitais, 6 elétrons. 3 orbitais, 6 elétrons. 3 orbitais, 6 elétrons. E aqui no D, né? O D, galera, ele já vai ser um pouco mais complexo. Pra gente desenhar isso aí vai ser muito complexo. Modelos computacionais são muito mais plausíveis da gente dar uma olhada. Desenhar aqui no quadro fica algo grotesco. É mais fácil a gente olhar lá o desenho bonitinho feito pelo computador. Então, olha só. Aqui no D, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 orbitais, né? 5
orbitais. Cada orbital eu consigo botar 2 elétrons. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Então, a gente aqui pode botar até 10 elétrons, beleza? Aí o F é mais complicado ainda, tá bom? O F é mais complicado ainda de se desenhar. A forma como esses elétrons giram ali em torno do meu núcleo fica um negócio muito complexo, um negócio 3D muito complexo. Vamos só se atentar aqui à quantidade de orbitais e a quantidade de elétrons que dá para botar no subnível S, né? Então aqui, ó, voltando, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitais, tá bom? 7 orbitais e quantos elétrons? 14 elétrons ao todo, né? 14 elétrons ao todo eu posso colocar ali dentro. Vamos só dar uma olhada aqui, ó, por exemplo. Pô, o subnível aqui no nível 1, né? O nível 1, a gente vai ver pelo diagrama que a gente já vai estudar, que a gente só pode ter o S. Então, se a gente só pode ter o S aqui no 1, então a gente faz o quê? A gente só pode colocar até 2 elétrons aqui, tá bom? Só até 2 elétrons, tá? Aí o magnético, aí como é que vai funcionar? O magnético é esse númerozinho aqui, ó, que fica embaixo do meu orbital, tá bom? Cada orbital tem um número magnético. Por exemplo, aqui o S é 0, o magnético dele é 0. Aí o P, menos 1, 0 ou mais 1, qualquer um desses. Professor, mas qual dos 3 que eu vou botar? Tudo vai depender da distribuição. Quando você botar os elétrons aqui dentro, a gente vai entender como é que isso aqui vai funcionar, tá? Ó, e o D? O D pode ser 0, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. Professor, mas qual desses números que eu vou utilizar? Calma, quando a gente fizer a distribuição, você vai entender. E o F? 0, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3. Tá bom? É assim que vai funcionar. E finalmente o spin. O spin, galera, ele foi resultado de um experimento desse cara aqui, do Stern e do Gerlach, tá? O que acontece? Quando a gente tem um spin para cima, né? O elétron ele orbita em torno do núcleo, né? Essa órbita, né? Ela pode ser descrita por movimentos. Esses movimentos, no experimento de Stern-Gerlach, eles aplicaram ali um campo eletromagnético, né? Que ele conseguiu desviar os átomos ali que eles aplicaram no seu experimento para 2 lados, né? Um foi para cima e o outro foi para baixo. Para isso, eles descreveram um quarto número quântico que a gente chama de spin, tá bom? O spin, ele vai ser, quando for para cima, menos meio, para baixo, mais meio, tá bom? Bom, galera, continuando o nosso papo sobre distribuição eletrônica, nós vimos que existem 4 números quânticos, né? O principal, o secundário, que é o subnível, e depois o magnético e o spin, né? Cada um deles com suas peculiaridades. Então, olha só, nós vamos aplicar esse conhecimento aqui agora, tá? Como é que vai funcionar isso aí? Bom, da seguinte forma, eu tenho aqui um diagrama que a gente aqui no Brasil, a gente chama de diagrama de Linus-Pauling, tá bom? Esse diagrama de Linus-Pauling, o que ele vem dizer? Ele vem dizer uma ordem de energia, né? Uma ordem energética para a distribuição eletrônica dos elétrons nesse átomo. Professor, para que isso é importante? Isso aí vai servir para a gente, galera, muito mais adiante, que para um assunto que é ligações químicas. Por quê? As ligações químicas são feitas com compartilhamentos de elétron ou doação de elétrons. Então nós temos que saber obrigatoriamente quantos elétrons há na cada camada de valência de cada átomo. Para isso nós precisamos saber a distribuição eletrônica, tá bom? Isso é de extrema importância. Então olha só, nós temos aqui um diagrama de distribuição, que é esse aqui, tá? Então como é que vai funcionar esse diagrama de distribuição, né? A gente viu lá na última parte da aula, né, que nós podemos botar quantidades de elétrons determinadas nesses subníveis, né? Por exemplo, no subnível S, né, no subnível S nós podemos botar 2 elétrons. No subnível P, podemos botar até 6 elétrons. No D, até 10 elétrons. E finalmente no F, até 14 elétrons, tá? Então vamos fazer essa distribuição ali e ver como é que funciona. Então, ó, vamos lá para um S, né? Um S, como é que vai funcionar? Eu posso ter um S, o S, né, eu posso botar até 2 elétrons. Então fica um S2. Próximo, aqui ó,
eu vou pro 2s, é sempre em diagonais, tá bom? Sempre em diagonais. Então eu vou pro 2s2, aí depois pro 2p, quantos eu posso botar no p? P eu posso botar até 6, então 2p6, né? Aí o próximo, vem quem? 3s, 3s2, próximo, depois do 3s, vem quem? Sempre em diagonais, né? Vem o 3p, quantos p? No p eu posso botar até 3 elétrons. 6, próximo, eu posso botar aqui no diagonal aqui, ó. Vamos fazer a diagonal, ó. Primeira, né? Vem aqui para segunda, próxima. Beleza, aqui a gente tá, né? 3p. Vem pro 4s. 4s2, vem para próxima. 3d, 4p, 5s, coloca lá. 3d, pode botar até 10 no d, né? Depois vem o 4, né? 4p6 e 5s2. Vamos pro próximo aqui, sem perder o ritmo. Ó, ó, ó. Beleza. Aí vem pro 4d, né? 4d. 4d quanto? 4d 10. Aí vem 5p6. Depois do 5p6, vem o 6s2, né? Aí vamos pro próximo. Vem pro 4f, 5d, 6p, 7s, né? Vamos lá. 4f, 14, né? Tem que botar 14 elétrons aqui. Depois 5d, 10. Depois 6p, 6. Depois 7s2. E para finalizar aqui agora, ó. E foi. Finalizei. 5f14. 6d10. E finalmente 7p6. Galera, ficou um pouco cansativo, mas você já vai entender por que a gente está chegando nisso aqui, tá? Isso aqui, galera, só deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, ó. Opa, ajeitei. Isso aqui, galera, vai ser o nosso guia de distribuição eletrônica, tá? Vocês lembram lá na aula de estrutura atômica que o número atômico aqui do elemento, ele vai ser igual a número de prótons, que é igual ao número de elétrons? Então, esses elétrons, eles têm que ser distribuídos segundo essa distribuição eletrônica, tá? Essa aqui é a minha distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica por... Aí a gente até muda a cor aqui, ó, para ficar bonito. Por energia, tá? Níveis de energia. Beleza? São os mais energéticos que vão sendo colocando em ordem crescente de energia aí, beleza? Em ordem crescente de energia. Aí vamos lá para entender essa distribuição aí, eletrônica aí, né? Por exemplo aqui, carbono 6. Carbono 6, o que seria esse carbono 6 aí? Vamos fazer a distribuição eletrônica dele? Então eu tenho que usar a distribuição eletrônica até chegar no 6, tá? Partindo do início. Então aqui, ó, 6, né? Então fica um S2, chegou no 6? Ainda não. 2S2, 4, ó. Por quê? Porque aqui, ó, é número de elétrons, né? Esse 2 aqui é o número de elétrons. 1s2, 2s2, aí vem aqui, ó, 2p, o quê? 2. Por que 2p2, né? Por que 2p2? Porque, olha só, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então, eu tenho 6 elétrons ao todo. Então, essa aqui é a distribuição eletrônica do carbono. Professor, para que eu estou aprendendo isso? Olha só, quantos elétrons tem na camada de valência do carbono? Carbono, ele vai ter aqui, ó, dá uma olhadinha aqui. Ele tem na minha camada de valência, lembrando que a camada de valência é a última camada, tá? É a última camada. Então, aqui na minha camada de valência, né? Na minha camada de valência, eu tenho 4 elétrons. O carbono, ele faz 4 ligações químicas porque eles têm esses 4 elétrons desemparelhados e ele faz essas 4 ligações químicas, tá bom, galera? O carbono é chamado bloquinho de montar do Minecraft. Por quê? Ele serve para tudo, ele faz cadeias imensas.
em que nós podemos aglomerar essas cadeias, né, e fazer diversos tecidos. Nosso corpo é feito de carbono. Por quê? Porque o carbono é muito versátil. Ele pode fazer 4 ligações químicas. 4 ligações químicas. Então, aqui o cloro não vai ser diferente, né? O cloro é 17, a gente faz a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Conta comigo aqui, ó. 10 mais 7, 17 elétrons, né? 17 elétrons. Quantos na camada de valência? Lembrando que é a camada de valência mesmo, professor? Lembra para mim? Camada de valência é a última camada. É a última camada, né? Lembra que camada é aquele número, né? Que a gente viu lá, que é o principal, não é isso? O principal é o número da frente, ó. O número da frente é o número principal. Ó, camada 3 é a mais externa. Camada 2, aqui, ó, é mais interna, né? Camada 3 mais externa, camada 2 mais interna. Aqui, ó, pode ver que a gente está indo seguindo uma sequência, né? Apesar de, por exemplo, aqui, ó, o 4s está antes do 3D, isso aqui é uma questão energética, tá? Mas, entretanto, todavia, aqui, ó, o 4 é a camada mais externa, mas energeticamente ele é menor, ele tem menos energia, tá bom? Ó, pro cálcio, que é o 20, cálcio 20, mesma coisa, eu faço aqui distribuição eletrônica, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ó, 10 mais 10, 20, cheguei aos 20 que eu quero do cálcio, né? Então, qual é a minha camada de valência? É a última camada. Falei com vocês que é a última camada. Então, ó, a última camada é essa aqui, ó. Quantos elétrons eu tenho aqui? 2. 2 elétrons na última camada. Galera, isso é a distribuição eletrônica, tá bom? A distribuição eletrônica, ela funciona dessa maneira, tá? Você utiliza o diagrama de Linus-Pauling, faz a distribuição, determina aqui quantos elétrons tem na camada de valência e parte para quê? A partir daí, fazer uma ligação química ou fazer outro tipo de ferramenta que isso aqui possa te possibilitar, beleza? Isso aqui, galera, são possibilidades que você pode, de ferramentas que você tem, que você pode utilizar para te ajudar a destrinchar estruturas químicas, tá? Isso aqui é de extrema importância para destrinchar estruturas químicas. Beleza?